Nosso estudo será a respeito da necessidade de nos submetermos à autoridade da palavra de Deus como um meio de graça. Algumas pessoas pensam que a palavra ela tem um poder praticamente sine qua non, né? Ou seja, ela faz independentemente de qualquer coisa, né? Se o indivíduo crê, não crê, se ele submete a ela ou não, a palavra vai e faz o que ela precisa fazer. Talvez esse seja um entendimento errado sobre o que é a Bíblia como palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus como meio de graça. Então é nesse assunto que nós estaremos expondo um pouco nesse estudo bíblico, para que possamos não somente entender a doutrina de forma correta, mas possamos também nos preparar para receber a palavra de Deus da forma correta, conveniente, adequada, e possamos assim ter melhor proveito para nós na nossa relação com a palavra de Deus, né? Eu convido que você abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E a Bíblia ela diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. É importante nós lembrarmos que, em primeiro lugar, para que possamos agradar a Deus e ter dele e nele qualquer benefício, é necessário, segundo o autor aos Hebreus, que tenhamos verdadeiramente fé. E não é a fé histórica, a fé de operação de milagres, né? Mas é a fé salvadora, é a fé que Deus ele nos dá para que possamos crer salvadoramente nele, ou salvificamente nele, e sejamos, por meio da fé, que é instrumental, a fé não é causal, tocados, transformados e pela fé recebamos o benefício da palavra de Deus, né? O texto aqui, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ainda temos nós incessantemente motivo, outra razão, porque ele já vinha falando desde o verso 1 até o verso 12, e ele fala então a respeito da autoridade da palavra, dos frutos da palavra, do verso 1 ao verso 5. Ele diz que a estadia dele no meio dos Tessalonicenses, ela não havia sido infrutífera, não havia sido inútil, mas essa permanência dele ali, ela de fato causou frutos, produziu transformação, e inclusive, conforme no capítulo 1, verso 9, diante dos acusadores e caluniadores do apóstolo Paulo, ele reconhece, ou ele identifica melhor, dizendo: pois eles mesmos, os caluniadores, né, de Paulo, que possivelmente eram os judeus que estavam perseguindo Paulo e tentando fazer-lhe mal, conforme a gente consegue identificar lá em Atos capítulo 17. E ele diz: eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, eles haviam se convertido, ou sido convertidos pelo poder da palavra, abandonando a idolatria, e ao mesmo tempo agora eles haviam se voltado do paganismo para o Deus vivo e verdadeiro. No capítulo 2, verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo ele também diz que ele sabe, e aqueles irmãos pessoalmente também sabiam, que a permanência de Paulo havia produzido não só a conversão, o abandono da idolatria, mas uma mudança de conduta, uma mudança moral e uma mudança de cosmovisão na vida daquelas pessoas. E ele reconhece, dizendo que a exortação dele não procedia de engano, de impureza, nem se baseava no engano intencional, que é o dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Bom,
Então nós vemos aqui de forma clara as Escrituras falando da motivação, da fidelidade, do zelo de Paulo em pregar de fato a palavra de Deus. E essa pregação que já havia produzido frutos, Paulo agora no verso 13 diz, outra razão. É por isso que ele começa então dizendo, outra razão, ou seja, além das coisas que nós já percebemos, que nós experimentamos, que nós testemunhamos, que os nossos adversários confirmam e que vocês evidenciam, ainda temos nós outra razão para incessantemente dar graças a Deus. E ele então agora explica qual é esse outro motivo que leva ele de modo incessante a agradecer e louvar a Deus. Diz que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim, em verdade, como é palavra de Deus. Né? Então, a primeira observação que nós precisamos fazer na nossa relação com a Escritura como meio de graça é que nós precisamos nos aproximar dela quando formos estudá-la, quando nós formos então meditar nela, ou quando nós estivermos recebendo um estudo bíblico como este que eu estou fazendo agora, ou ouvindo um sermão. Nós devemos receber a exposição, a explicação deste livro como de fato ele é palavra de Deus. Obviamente que nós não podemos, por exemplo, ignorar que há o elemento humano. A palavra, a construção verbal, gramatical, o contexto histórico, a intencionalidade do autor, os destinatários, o contexto de problema, Sitlaben, o contexto vivencial em que estava acontecendo, a problemática que estava sendo confrontada pelo apóstolo Paulo e toda a situação que precisava então ser orientada, a doutrina entregue, tudo obviamente viviam elementos humanos, mas a autoridade, a revelação, o direcionamento, a palavra entregue é palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos sempre lembrar que apesar de um pregador, talvez ele não ter um português tão bom, ou talvez ele ter em algum momento da exposição uma pequena, ou mesmo que grave, falha lógica, isso não afeta, no caso, quando ele fielmente representa, expõe ou analisa a palavra de Deus. Nós devemos lembrar que toda vez que um pregador, falando especificamente de pregação, ele fielmente expõe a palavra de Deus, nós cremos que é Cristo falando através dele. A autoridade não está na experiência do pregador, a autoridade não está na titulação acadêmica do pregador, a autoridade não está na influência, na posição social do pregador. A autoridade se encontra na Escritura, quando fielmente exposta e analisada e pregada no temor do Senhor, sob a orientação do Senhor Jesus. Então nós precisamos lembrar que de fato a palavra de Deus ela é viva, eficaz, né? Então, quando Paulo louva a Deus e incessantemente ele agradece a Deus pela vida dos crentes de Tessalônica, de fato ele está aqui dizendo que estes irmãos acolheram a palavra que ele havia pregado, mas esta palavra da pregação de Paulo não foi recebida como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus. E a evidência disso que Paulo agora inclusive ratifica é que com efeito esta palavra estava operando, estava realizando, a palavra no grego é energizando, estava agindo com poderosa influência, transformando a vida deles, mortificando o poder do pecado, dando para eles direcionamento, dando para eles as convicções corretas para que eles pudessem então viver a vontade de Deus, aqueles que haviam crido no Evangelho, né? É importante, por exemplo, os nossos pais na Assembleia de Westminster, quando eles escreveram o Catecismo Maior, na pergunta 155 do Catecismo Maior, a pergunta é a seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação?
como que a palavra se torna eficaz, como que ela funciona, como de fato ela causa e os efeitos que ela promete realizar para a salvação. Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra o meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então, observe bem que os nossos irmãos, nossos pais na Assembleia de Westminster, com sabedoria dada por Deus, eles conseguiram, à luz de toda a Escritura, identificar vários dos efeitos que a palavra, como meio de graça, realiza em nós. Mas nós devemos observar uma coisa, antes de continuar falando. Primeiro, o poder da palavra não é inerente a ela, mas é aquilo que o Espírito Santo realiza através dela. Por exemplo, antes de nós comentarmos a pergunta, vamos para Isaías capítulo 55. Profeta Isaías 55. Isaías que viveu cerca de 800 anos de Cristo. Ele diz aqui no verso 10 ao verso 11: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar somente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então nós devemos observar aqui que a palavra de Deus, quando pregada, ela cumprirá o propósito que agrada a Deus. O propósito estabelecido e direcionado por Deus. Às vezes as pessoas citam esse versículo para dizer assim: não, toda vez que a Bíblia é pregada, as pessoas vão se converter. Porque a Bíblia, quando pregada, a Bíblia é pregada, ela é para a salvação. Depende. Deus pode, e isso é verdade, Deus pode fazer com que pessoas estudem a Bíblia e ouçam a pregação da palavra e sejam convertidas pelo poder do Espírito Santo por meio da palavra. E é verdade também que, por vezes, pode ser que a Bíblia e a pregação da palavra ela apenas sirva para o endurecimento do coração dos ouvintes ou daqueles que estão estudando a palavra. É possível que alguém esteja estudando a Bíblia, que não é um eleito de Deus, que não vai ser salvo por Deus, porque não tem o propósito de alcançá-lo com salvação mediante a palavra, e como o Faraó, que ouviu a pregação do Evangelho várias vezes, mas todas as vezes que ele foi confrontado pela pregação do Evangelho, Deus lhe endureceu o coração. É possível que, por exemplo, quando a pregação do Evangelho ela é exposta, e aí vamos lá para o livro de Atos, para darmos um outro exemplo, e agora no Novo Testamento. Atos, capítulo 7. Se você observar Atos capítulo 7, nós temos a defesa de Estevão, diácono da igreja. E Estevão, diante dos seus algozes, sendo julgado e condenado de forma injusta, Estevão, ele começa a fazer uma pregação do Evangelho. Ele começa a partir do verso 3, e ele então expõe a palavra do Senhor até o verso 53, e especificamente no verso 51 ao verso 53, no final da sua pregação, diante do sinédrio, de cerca de 70 homens, dos anciãos, detalhe, dos anciãos que eram doutores da lei, entre eles saduceus, fariseus e escribas, homens instruídos na lei de Moisés, homens que sabiam porções inteiras das Escrituras, homens que eram responsáveis pela interpretação e instrução das Escrituras no meio de Israel. Estes homens, que naquele momento ouviam a pregação do Evangelho da boca de Estevão, têm agora a conclusão do sermão de Estevão dizendo assim:
Estevão, olhando para eles e obviamente vendo a reação deles diante da pregação do Evangelho, a Escritura relata o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos, não aguardastes. E olha a reação destes homens diante deste sermão de Estevão, registrado no verso 54, que diz: ouvindo eles isto, ouvindo a pregação, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E o resultado foi que eles, então, mataram Estevão naquele lugar e apedrejaram ele e executaram por causa de um sermão. O Senhor Jesus, lá nas Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, observa que os profetas e os cristãos fiéis, os de seus discípulos, por causa da pregação do Evangelho, também sofreriam igual sentença. Ele diz no verso 10, Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que pregaram a palavra de Deus na antiga aliança, que viveram antes de vós. Então, a pregação do Evangelho nem sempre ela vai produzir conversão. A pregação do Evangelho nem sempre vai produzir influência moral nas pessoas. É possível que ela cause indiferença. É possível que ela suscite a ira das pessoas. É possível que ela forge e oriunde em inimigos da fé e inimigos nossos para que eles desprezem. Então, quando nós lemos Isaías capítulo 55, nós devemos lembrar que é possível sim que a palavra que sai da boca de Deus, mediante a palavra, a Escritura, e ele diz: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, fará aquilo que agrada a Deus, fará com que aquilo que se cumpra o propósito de Deus. Se Deus quer então fazer com que alguém ouça a palavra e seja endurecido com a palavra, ou pior, é possível que alguém ouça a palavra, e aí nós vemos, inclusive, Jesus, no capítulo, se não me engano, 8 de João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ele pregando e revelando a palavra de Deus, e ele ainda usa outros testemunhos além de si mesmo, para mostrar que a pregação da palavra, a presença do Verbo encarnado, a lei de Moisés, os milagres que serviriam para testificar a veracidade da pregação, na verdade, todas essas coisas apenas estavam sendo direcionadas para endurecer e tornar cada vez mais incrédulo o coração dos fariseus. Observe bem, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 31 até o verso 47, a palavra diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Verso 33, diz assim: mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Quando chegaram a João e perguntaram assim: João, você é o Messias ou devemos esperar por outro? Né? Essa foi a pergunta para Jesus. Perguntaram para João: João, você é o Messias? Ele disse: vem um outro maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Então, ele
João testemunha que ele é a voz do deserto que prepara o caminho do Senhor. Ele é um precessor, ele estava fazendo pré-anúncio, o arauto do Senhor. Mas observe bem ainda, diz o texto que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço a meu respeito de que o Pai me enviou. Que obras eram? São milagres. É por isso que aqui no capítulo 3, quando Nicodemos, um membro do Sinédrio, procura Jesus, ele diz o seguinte, João 3, verso 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconhecia que os milagres de Jesus eram divinos e que esses milagres testificavam a pregação do Senhor Jesus como sendo alguém de origem divina. Jesus diz em João 5, verso 36, eu tenho maior testemunho do que João. E ninguém tinha coragem de negar que João testemunhava da parte de Deus. E ele diz, eu tenho um testemunho maior que João, os milagres, que tornam verdadeiro a minha pregação. Mas observe bem, verso 39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Mas observe bem a reação destes homens. Contudo, Jesus diz, contudo, não quereis vir a mim para ter vida. E ele diz no verso 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então observe bem que Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o revelador do Pai, pregando a palavra do próprio Pai, estava agora usando a Escritura, a palavra de Deus, dada por meio de Moisés, para identificar a incredulidade que a palavra de Deus causava no coração daqueles homens. Então, observe bem, nem sempre a Escritura é dada para a conversão, ela pode ser dada para juízo. E é nesse cuidado que nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos ter toda atenção, toda diligência, todo cuidado quando ouvimos a pregação da palavra ou quando lemos as Escrituras. É por isso, então, que a pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Então, o que é necessário? O que Deus ordena e exige de nós quando ouvimos a pregação do Evangelho, ou estudo da palavra, ou nos debruçamos nas Escrituras para dela tirar proveito e alimento para a nossa alma? A pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster diz assim, exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devidos do seu procedimento. Então, observe bem, nós devemos ouvir a pregação do Evangelho, devemos ouvir a pregação da lei de Deus, devemos estar atentos na exposição das Escrituras, quando nós a recebemos com diligência, ou seja, com todo o cuidado devido, com toda a atenção, percebendo, analisando, discernindo, recebendo, preparação, ou seja, eu não posso ir para o culto como eu vou para qualquer lugar, eu preciso ir me preparando. Antes de ir para o culto, antes de ler as Escrituras, eu preciso orar, quer de uma forma formal ou quer apenas mentalmente,
que eu preciso entender, que eu preciso ser levado, que eu preciso ser iluminado, que eu preciso entender as Escrituras, a palavra de Deus. Que o Espírito precisa então abrir os olhos do meu coração para que eu possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. É necessário então que, além dessa diligência, dessa preparação, eu faça isso com oração, como eu acabei de dizer, que eu então compare as Escrituras com as Escrituras, aquilo que ouve. Quando você ouve um estudo, quando você ouve uma pregação, você deve analisar as Escrituras. Você deve atentar para conferir se aquilo que está sendo declarado de fato está solidamente embasado em toda a Escritura ou necessariamente deduzido a partir de toda ela ou de alguma parte clara dela. Nós devemos ainda observar que nós devemos então receber a verdade com fé. Não somente com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito. Então nós devemos crer na palavra. Observe bem que Paulo, em 1 Tessalonicenses 2, no final do verso 13, diz: a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ouve um sermão apenas como uma peça retórica, como um ato de oratória, apenas como sendo o exercício de um momento de entretenimento, você está ouvindo apenas o discurso de um homem. E é possível que aquela palavra pregada está servindo apenas para endurecer o seu coração na incredulidade ou em algum pecado. Mas os nossos pais de Westminster ainda disseram que nós precisamos então não somente receber, mas meditar nela. Nós vamos meditar nas Escrituras, refletir nas Escrituras, memorizar as Escrituras, conversar entre nós sobre essas doutrinas, consultar interpretações, o esclarecimento de pontos difíceis e obscuros para uns e talvez não para outros, ou menos para outros. Nós devemos então guardá-la no coração, escondê-la no coração, como diz o salmista: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, e produzir frutos devidos no seu procedimento. Mas os nossos pais da Assembleia de Westminster orientam não somente aqueles que ouvem, né, a pregação ou que realizam o estudo da palavra e ouvem também o estudo da palavra ou a leitura da palavra, mas há uma orientação importantíssima também para aqueles que são mestres ou pregadores da palavra. É interessante que Tiago, no capítulo 4, verso 1, Tiago 3, verso 1, ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É uma advertência com a palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas são ávidas em querer ficar ensinando, pregando, e querendo instruir as pessoas em público. Bom, o que eu estou falando aqui não tira a responsabilidade de nós evangelizarmos corpo a corpo, pessoalmente, individualmente, ou de fazermos um discipulado com o pouco conhecimento do Evangelho que possivelmente eu possa ter. O que Tiago nos adverte aqui no capítulo 3, verso 1 é querer ser mestre, ser reconhecido como quem tem autoridade, ensina com autoridade. Existem pessoas que elas são ávidas, elas são dispostas a querer dar opinião sobre tudo e doutrinar as pessoas sobre todo quanto é assunto sem ter nenhum conhecimento, e às vezes fazer algumas afirmações em que ela ouve apenas algumas pessoas ou estuda uma meia dúzia de livros e já sai dando opinião dela. A gente tem que tomar cuidado com pregadores de internet e alguns mestres de internet, de YouTube e assim por diante. Devemos tomar cuidado também com alguns escritores de alguns livros. Então, porque eles podem estar ensinando coisas indevidas e erradas. Porque a palavra de Deus diz: sabendo que havemos de receber maior juízo. Há um fardo muito grande que recai sobre nós, que pregamos, que ensinamos. Há uma responsabilidade que será cobrada de nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, ele diz assim:
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que eu quero enfatizar aqui é que aqueles que são guias, aqueles que são mestres, aqueles que são pastores, aqueles que lideram o povo de Deus, como quem deve prestar contas. Nós prestaremos conta de toda palavra frívola, de toda palavra inútil, de todo ensino errado, de toda indução ao pecado, que algum ensino, algum pensamento, alguma opinião nossa, sem ser da Escritura e em contradição ou sem o apoio ou sem fundamentação da Escritura, falamos, pregamos ou ensinamos em algum momento. Pensando nisso, os nossos pais, com sabedoria e prudência, também nos instruem na pergunta 159 do Catecismo Maior. Eles dizem assim: com a palavra de Deus deve ser como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados. Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, não a sua opinião, seu gosto, sua cultura, sua tradição, suas predileções, mas a sã doutrina. Diligentemente, ou seja, com todo cuidado, com toda atenção, com todo esforço, com critério, com dedicação, diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tomando conhecimento, todo o conhecimento de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com um amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Se você prega o Evangelho, se você é chamado ou tem a oportunidade de ser um pregador e não se encaixa, se você não se enquadra, se você não faz com esta orientação, eu recomendo que você tire um tempo para a oração. Eu recomendo que você tire um tempo para o arrependimento, que confesse o seu pecado em não cumprir os objetivos e as responsabilidades, primeiro, de preparação de um pregador, do zelo como quem sobe a um púlpito ou se dispõe a ouvir ao chamado de pregar o Evangelho com responsabilidade. E observe bem, há alguns advérbios usados aqui no texto: diligentemente, fielmente, sabiamente, zelosamente, fervorosamente, sinceramente. Estes são critérios para que possamos pregar o Evangelho. Então, encerrando, nós precisamos lembrar que a pregação, o ensino, a leitura da palavra de Deus, ela é um meio de graça. Mas como todo meio de graça, ele pode tornar-se ele pode cumprir o seu objetivo, o seu propósito e comunicar-nos graça para vencer o pecado, para mortificar o pecado, para alimentar a nossa alma, para dar-nos saúde espiritual e para dar-nos o crescimento espiritual e a maturidade que precisamos pela palavra de Deus. Mas é verdade que para isso é exigido fé, diligência, amor, submissão e a recepção da Escritura, da pregação como palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, se nós apenas olharmos a pregação, o ensino ou a leitura da palavra como um momento de entretenimento, como um ato de exercer e matar a nossa curiosidade, como sendo apenas um exercício intelectual, ou mesmo usando a crítica para criticar a Bíblia. Alguém certa vez disse que os críticos da Bíblia, aqueles que leem a Bíblia com crítica, na verdade eles já estão condenados por ela. É necessário que nós, de fato, recebamos em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
Deus nos abençoe, que olhemos a Escritura como meio de graça e que nos fortaleçamos nela para saúde espiritual e crescimento. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.